Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, bom dia! O nosso programa de hoje é sobre a medicina da saúde. Uma abordagem diferente na forma de se relacionar com o seu corpo. Vai conhecer a psicologia da felicidade e conferir muitas outras dicas com nossa super equipe de profissionais. Em 30 segundos eu tô de volta. A tosse do inverno pegou você? Melagrião nela. Contra a tosse o ano inteiro, Melagrião, bom por natureza. E se ao invés de você cuidar do seu corpo, pensando na prevenção, na cura das doenças, você se voltasse para o cultivo da saúde? A medicina da saúde tem essa proposta. Olha só. Você já parou para pensar que normalmente só nos preocupamos com a nossa saúde quando estamos doentes? Isso acontece porque a medicina costuma se focar na doença. Mas como seria se a medicina passasse a se focar na saúde? Medicina da saúde e medicina da doença são coisas completamente diferentes. E eu acho que cada vez mais, conforme a consciência da população do nosso país se desenvolver, isso vai ficar mais claro para todos e até mais útil para a nossa população. A medicina da doença é aquela praticada para curar ou prevenir doenças. Nessa abordagem, as pesquisas têm uma perspectiva patogênica, ou seja, são desenvolvidas pensando na doença e não na saúde. Então, mesmo a medicina preventiva é uma medicina que enfoca a doença. A medicina da saúde, por sua vez, tem uma perspectiva salutogênica, ou seja, desenvolve e aplica técnicas que promovem e preservam o bem-estar, a saúde física e mental. Uma medicina focada na saúde faz mais do que curar doenças. Ela fortalece o organismo para que as doenças se mantenham afastadas. Porque quando existe a doença, a gente já está trabalhando sobre algo consolidado. E quando existe a saúde, uma vez que a gente a promove, a gente se afasta da possibilidade do adoecer e todos os gastos que ela pode gerar para a sociedade. Para a promoção total da saúde, o ideal é que essas duas abordagens médicas andem de mãos dadas. Elas devem funcionar de forma integrada. Mas desde que nós percebamos que, uma vez que o conceito de saúde, na sua perspectiva mais ampla, esteja ligado à consciência, a medicina da saúde, ela deve ser sempre mais desejada do que a medicina da doença. Do ponto de vista da medicina da saúde, as doenças são mais do que problemas que devem ser afastados ou curados. As doenças podem ter muito a ensinar sobre nós mesmos e sobre nossa participação no processo da cura. A gente não se permite a possibilidade de olhar a doença como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De resolver alguma questão na nossa vida que de outra forma a gente não resolveu com a nossa consciência. Então a doença não é algo para ser desprezado ou lutado contra ou se fazer uma campanha de combater, mas uma campanha para se compreender o porquê daquilo. Esse conceito de focar a saúde não é recente. Apesar de toda a história da medicina, voltada para o combate e prevenção à doença, o foco na saúde e na vitalidade já era considerado essencial desde a civilização grega antiga, que foi o berço da medicina moderna. E o próprio aforismo do Hipócrates nos lembra isso, porque um dos primeiros aforismos no livro dele diz respeito a como o médico deve tratar e se aproximar do doente. E o Hipócrates fala assim: seja o teu medicamento o teu alimento, e seja o seu alimento o seu medicamento. A saúde é uma conquista diária, é a transformação no sentido da harmonia. Por isso, nós não podemos abordar a medicina pensando apenas no corpo. Nós temos que abordar o ser humano pensando de uma forma global, de uma forma ampla. E mais ainda, os limites do corpo e da alma não se restringem à individualidade que você tem. Ele amplia-se para todo o cosmos. Se o planeta está doente, você também está doente de alguma forma. Vejam bem o problema da intoxicação. Os alimentos hoje, quase que a sua totalidade, estão contaminados por agrotóxico, contaminados por metais pesados, contaminados por uma série de produtos que a gente chama xenobióticos. Xenobiótico quer dizer estranho à vida.
As alergias, na sua grande maioria, nada mais são do que a presença de glutamato. A hipertensão nada mais é do que a presença de sódio em excesso nos alimentos. Um copo de Coca-Cola tem pelo menos 100 miligramas de sódio. Se você toma 10 copos de Coca-Cola, você está tomando fósforo, você está tomando sódio em excesso. É por isso que a hipertensão também é muito alta. Então nós precisamos trabalhar a verdadeira prevenção. E a verdadeira prevenção, poderíamos dizer que deveria trabalhar com 3 elementos: a desintoxicação, a revitalização e o equilíbrio do organismo, tendo aí o organismo não apenas como corpo físico, mas como o corpo, a mente, a alma e o seu envolvimento com o cosmos. O nosso programa quer falar de saúde, vender saúde e ajudar você com alguns truquezinhos para amenizar a febre do seu bebê sem utilizar medicamento, o que pode poupar a saúde do seu filho. Será que você sabe o que é certo e errado sobre a febre? Tilidol dá a dica. Tilidol Infantil apresenta Certo e Errado sobre a Febre. Devemos agasalhar bem a criança para baixar a febre? Errado. A criança precisa fazer a troca de temperatura com o meio e não manter a febre no corpo. Recomenda-se manter o ambiente arejado e umedecido. Se as mãos e os pés da criança estiverem quentes, retire as meias, calças e agasalhos. Isso ajudará a baixar a temperatura. Na grande maioria dos casos, a febre não é perigosa. Tilidol Infantil, a terapia refrescante e segura para o alívio da febre. Produto Teuto Pfizer. Antes de aplicar os PETs, o paciente deve estar com a pele limpa e seca e não gordurosa. Situações que podem interferir na eficácia do produto. Tilidol Infantil é um novo conceito em produtos para a sua saúde. A gripe te pegou? Se o nariz começar a escorrer, fique atento para não provocar assaduras nessa região. Lave o nariz sempre que puder com soro fisiológico e aplique manteiga de cacau ou de karité nas narinas e nos lábios para evitar rachaduras. Gripes e resfriados? Melagrião, o poder da medicina natural em suas mãos. O maior passo que muitas pessoas podem dar no cultivo da sua saúde é parar de fumar. E para isso, acreditar no seu propósito é essencial. E a gente fez a nossa parte, reafirmando o nosso compromisso de lutar contra esse hábito tão prejudicial. Mais de 70% dos fumantes dizem que gostariam de parar, mas apenas 5% conseguem parar sozinhos. Ligue agora mesmo para o CAT, a Clínica de Apoio ao Tabagista. Na Clínica de Apoio ao Tabagista, você encontra uma equipe especializada em ajudar você a parar de fumar. Com médicos, dentistas, psicólogos, acupuntura, meditação e muito mais. E não só na medicina que a abordagem positiva é possível. Você vai conhecer agora a psicologia positiva, um movimento científico que tenta descobrir a resposta para a maior pergunta do ser humano: como ser feliz? A psicologia positiva é um movimento científico que busca descobrir o que torna um ser humano feliz. Ela surgiu na década de 90 e tem sido cada vez mais usada para as pessoas que, ao invés de buscarem uma cura psíquica, querem apenas aprender mais sobre a felicidade. A psicologia positiva é um movimento científico que é voltado a estudar o lado funcional do ser humano, né, e não a doença, como a psicologia fez, né, por meio das várias linhas que ela possui. Uma coisa importante para salientar é que não se trata de uma nova linha teórica, né? Não é psicanálise, behaviorismo, enfim, e sim um movimento científico que reúne pessoas, né, pesquisadores, que estejam interessados em pesquisar e estudar esse lado funcional do ser humano, e não apenas as doenças, os transtornos, etc. E uma outra coisa que eu acho importante salientar é que, apesar do nome, a psicologia positiva é um movimento multidisciplinar, né? Então, nós estudamos as emoções positivas, as características consideradas características positivas, qualidades, por exemplo, humanas, e também as instituições positivas. Então, nesse pilar que a gente chama, né, do estudo das instituições positivas, aí a psicologia se torna um movimento multidisciplinar. Porque aí nós temos administradores interessados em estudar as empresas que são mais funcionais, que promovem o florescimento humano. A gente tem antropólogos interessados em estudar culturas que sejam mais propagadoras do florescimento. Enfim, e aí nós temos um vasto campo, né, para várias profissões diferentes poderem pesquisar. De acordo com a psicologia positiva, a felicidade depende de alguns fatores.
emoções positivas, significado, engajamento, relacionamentos, realização e fatores genéticos. O primeiro desses fatores são as emoções positivas. Primeiro são emoções que são agradáveis de serem sentidas e promovem a aproximação entre as pessoas. Tá? Então, alegria, prazer, esperança, otimismo, fé, perdão, gratidão, são exemplos de emoções positivas. Significado. Eu preciso também ter na minha vida significado, né? O senso de propósito. E é espantoso, eu não conheço nenhum estudo a esse respeito, mas são poucas as pessoas que têm realmente um propósito na sua vida. Engajamento. Uma outra questão é o engajamento. O engajamento, ele é a dedicação que a gente tem, é o envolvimento que a gente tem com uma determinada tarefa, quando a gente está usando nessa tarefa aquilo que a gente tem de melhor a oferecer. Um outro fator essencial para a felicidade é a realização. Muito embora a realização seja a consequência das coisas anteriores, né? Se eu tenho esses elementos anteriores, principalmente o propósito, o significado na vida, né? E esse engajamento, essas emoções positivas, certamente, né, eu vou ter realização na vida. Relacionamentos. O que é importante destacar é que não é o relacionamento pelo relacionamento. Né? Depende do tipo de relacionamento, né? Tem relacionamentos que mais destroem, né, do que constroem. Então são relacionamentos que sejam gratificantes, que sejam edificantes. E o último fator que define a felicidade de uma pessoa é a predisposição genética. Porque essa nossa predisposição a experimentar emoções positivas, ela também tem a ver com a genética, né? Então também passa pela genética, embora não seja totalmente determinada por ela. As pesquisas sobre a felicidade trazem dados muito esclarecedores. Um deles, por exemplo, desmistifica a crença de que a saúde é um fator decisivo para a felicidade. Se eu tiver saúde, eu vou ter felicidade? Não é bem assim, né? Eu fiquei até um pouco espantada quando eu vi alguns estudos americanos feitos com pessoas que ficaram tetraplégicas, né, ou paraplégicas. E esses estudos mostravam que, claro, que passado alguns meses, né, em que certamente o nível de felicidade dessas pessoas diminui drasticamente, essas pessoas voltavam para a média que elas tinham antes do acidente. Realmente, na prática, esse estudo se replica, se mostra, porque você encontra pessoas que não têm uma doença, que não têm uma saúde tão boa, ou que sofreram alguma lesão, e que são pessoas extremamente, né, positivas, são pessoas que têm um excelente astral, e outras que têm uma saúde perfeita e que, né, são pessoas extremamente negativas, pesadas, enfim. Outra crença muito difundida que a psicologia positiva vem desmentir é a de que o dinheiro traz felicidade. Se você pegar aquelas pessoas que vivem na África, ou infelizmente em algumas regiões do Brasil, que vivem numa miséria muito grande, se você der dinheiro para aquelas pessoas, isso vai aumentar os níveis de felicidade. Agora, depois que a gente tem as nossas condições de sobrevivência garantidas, se a gente for ganhando mais dinheiro, isso não vai se acumulando em termos de felicidade para nós. Os estudos mais modernos mostraram que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. As oportunidades vão agraciar muito mais as pessoas que vivenciam emoções positivas e, por isso mesmo, são pessoas mais felizes. Outra importante conclusão da psicologia positiva é que o segredo da felicidade nas relações tem algumas características bem especiais. Existe um estudo especificamente com casais que a pesquisadora estava tentando prever o sucesso dos relacionamentos. E para isso ela descobriu que é muito mais interessante, muito mais preditivo de sucesso você olhar como esses casais compartilham as vitórias do que como eles brigam. Esse compartilhar de experiências positivas é muito mais preditivo do sucesso desse relacionamento do que propriamente você ver a hora que esse casal está brigando. E isso também funciona para as famílias, né? Como é que as famílias comemoram? Né? Como que elas compartilham as suas vitórias? Eu acho que o casamento feliz, ele será feliz principalmente se as duas pessoas andarem juntas. Todo casamento, aliás, todo relacionamento é uma engrenagem, né?
Se você muda um dente de uma engrenagem, a engrenagem passa a não funcionar mais. Então, eu acho que a grande sacada para o casamento dar certo é que as engrenagens possam estar mudando juntas. Porque se uma muda e a outra fica, aquilo não vai mais ser funcional. Uma das maiores contribuições da psicologia positiva talvez seja a resposta para a grande questão da maioria das pessoas. Como ser feliz no trabalho? Dentre as características positivas que você possui, existem as forças pessoais, que são determinadas características que são derivadas das virtudes, né? Houve uma pesquisa muito interessante que o Seligman e o Peterson fizeram, levantando códigos de conduta da humanidade, da cultura oriental e ocidental. Então eles procuraram a Bíblia, o Corão, o Código Samurai, enfim, e foram fazer um estudo, uma pesquisa, para descobrir se havia virtudes que eram comuns a todos eles. Com isso eles chegaram a 6 virtudes. As 6 virtudes encontradas pelos pesquisadores foram sabedoria, coragem, humanidade, ou seja, preocupação e respeito pelos outros seres humanos, justiça, temperança ou a capacidade de se proteger dos excessos e transcendência ou a capacidade de conexão com o universo. Então eu vou dar um exemplo. Existe a virtude da sabedoria. A característica de gosto pela aprendizagem, curiosidade e interesse pelo mundo são características humanas que mais rapidamente levariam um sujeito à conquista da sabedoria. Então eles foram fazendo essa engenharia reversa e chegaram a 24 forças pessoais. Todos nós temos, se eu te mostrar a lista das 24, você vai olhar e vai falar, Lilian, de verdade, eu tenho um pouco de cada uma, né? Todos temos, não importa. Você pode ser um bandido, também tem. Como que você vai usar isso é uma outra questão. Mas dessas 24, existem 5 que você olha e fala, nossa, isso aqui é a minha cara, essa sou eu, nossa, de montão. Essas 5, que são as 5 principais, é que a gente chama de suas forças pessoais. É como se você nasceu para oferecer aquilo para o mundo, é natural seu. Muito bem. Se você fizer qualquer atividade e usar a sua força pessoal, você vai entrar em flow. Uma descoberta muito importante das pesquisas em psicologia positiva é o conceito de flow. Flow, ou fluir, é um fenômeno que acontece quando estamos totalmente engajados em alguma atividade, com toda a nossa atenção presente naquilo e fluindo naturalmente. Você certamente já sentiu isso. Concentração intensa, feedback, ou seja, suas ações têm uma resposta automática e imediata, a pessoa não se percebe mais separada da ação, motivação e desafio. Né, que é aquela sensação meio mágica, aquela sensação que você muitas vezes está fazendo uma atividade, perde a noção de tempo, esquece de almoçar, esquece de até ir no banheiro, porque você está tão envolvido com aquilo que, né, e as coisas fluem maravilhosamente bem quando você está envolvida nessa atividade. Aliás, daí que vem justamente o nome de flow, né, desse fluir mesmo. Mas como o flow se relaciona com a felicidade no trabalho? Existem pesquisas que mostram que quanto mais flow uma pessoa tem na sua vida, mais chances ela tem de ser feliz, tá? E aquele engajamento que eu falei, né, ainda há pouco. Muito bem, acontece que existem pessoas que têm flow como? Elas fazem um determinado hobby, elas praticam um esporte, bacana, maravilhoso. Agora existe um grupo de pessoas, que eu digo que essas são as abençoadas, que elas conseguem flow no exercício do seu trabalho. Não significa que eu não vou ter estresse no trabalho, pressão, o dia que eu tenho vontade de mandar todo mundo para aquele lugar e sair andando. Claro que continua, né, com esses problemas. Acontece que eu vou ter momentos em que eu vou estar totalmente dedicada àquilo. E esses momentos de flow no trabalho, aliás, qualquer momento de flow, ele tem o poder de trazer para a gente algo que é além do prazer. É chamado de gratificação. Então, você vai lembrar do seu trabalho. Cada vez que você lembrar do seu trabalho, você sabe que aquele trabalho é altamente gratificante. Então, são pessoas que trabalham não pelo resultado que elas vão obter, como, por exemplo, o salário no fim do mês. Elas trabalham porque aquele trabalho lhes dá gratificação. O dinheiro que elas ganham com isso é uma consequência, agradável, maravilhosa, tal, mas é simplesmente uma consequência.
E se mesmo depois dessa verdadeira aula de psicologia positiva você ainda não entendeu o que pode fazer para ser feliz, a doutora Lilian dá o recado. É o sujeito acreditar que quem está no controle da vida dele é ele próprio. Né? Então, assim, legal, descobri que eu não sou muito feliz, né? O que eu tenho que fazer para ser? Né? Então, acho que o recado mais importante é para que as pessoas entendam que felicidade não é loteria, felicidade não é para todo mundo, não é. Felicidade é para quem tem coragem de trabalhar por ela. É fundamental que a gente se aproprie desse projeto de felicidade. Só assim que a gente realmente vai conseguir potencializar e construir uma felicidade duradoura e não simplesmente prazer, né, que para a sociedade de consumo funciona muito bem, mas em termos de significado, né, não acrescenta nada para nós. Meu recadinho hoje é para quem quer parar de fumar. Mais de 70% dos fumantes dizem que gostariam de parar, mas apenas 5% conseguem parar sozinhos. Ligue agora mesmo para o CAT, a Clínica de Apoio ao Tabagista. Na Clínica de Apoio ao Tabagista, você encontra uma equipe especializada em ajudar você a parar de fumar. Com médicos, dentistas, psicólogos, acupuntura, meditação e muito mais. Parar de fumar, vale a pena tentar. Olá, hoje estou aqui para ensinar o tabule, que é um prato árabe, mas que nós costumamos usar como salada ou acompanhando um jantar árabe. Então vamos para os ingredientes. 3 quartos de xícara de chá de trigo para quibe, 1 xícara de tomate picado, 1 xícara de chá de salsinha picada, meia xícara de chá de cebolinha picada, 1 colher de sopa de hortelã picada, meia xícara de chá de suco de limão, sal, 1 quarto de xícara de azeite de oliva, 1 pepino picado e folhas de alface, se quiser, para decorar. O trigo eu já deixei ele de molho, ele tem que ficar de molho durante meia hora no mínimo em água fria, que daí ele vai sugar a água, você é só espremer ele e já pode ser utilizado. Então o trigo, que é aquele trigo para quibe, pepino picado, tomate picado, a salsinha e a cebolinha picados, o hortelã picado, que é o que dá o sabor diferenciado na comida. Aí eu vou mexer e colocar a parte dos ingredientes molhados, que é o suco de limão, o azeite e o sal a gosto. E levar à geladeira, deixar por no mínimo 1 hora antes de servir. O ideal é ser servido acompanhado de folhas de alface. E tá pronto. A receita é fácil e prática. Faça agora você na sua casa. Falar de saúde e felicidade é um tema de muita responsabilidade e nós queremos dar uma forcinha de maneira saudável e natural para te ajudar a combater a depressão, fadiga, esgotamento e estafas mentais. Composto por ervas medicinais, a Catuama traz as melhores propriedades de cada uma delas. Catuama, um potente energético e estimulante natural. Tá faltando ânimo? Catuama pode dar uma mãozinha. Mas você também pode fazer a sua parte. Nossa pílula de yoga de hoje vai te dar uma dica. Hoje a gente vai fazer uma postura que se chama Navasana. É um Navasana que serve para todas as pessoas, também para aqueles que têm problemas de coluna. Então é uma postura que a gente fortalece o abdômen e ajuda a prevenir os desvios de coluna e ajuda a prevenir hernias de disco. Então, com o abdômen fortalecido, a gente não sobrecarrega a nossa coluna. Então você vai deitar com as costas no chão, os braços ao lado do quadril e do tronco, estende as 2 pernas. Se
Se você conseguir, se ficar confortável para você essa variação, você pode tirar a cabeça e os ombros do chão. E aí você sustenta durante 5 a 10 respirações nessa postura. E aí você pode repetir algumas vezes. Depois desce a cabeça, dobra os joelhos e abraça as tuas pernas. Independente dos cabelos serem coloridos ou naturais, eles precisam estar saudáveis, para que não quebrem e virem o vilão na hora de se produzir. Cabelo saudável é aquele que tem brilho natural, macios e balanço. Esses efeitos você consegue seguindo a orientação de um profissional da sua confiança. Somente ele poderá indicar o melhor shampoo para o seu tipo de cabelo. E para fechar o nosso programa de hoje, o Dr. Pastore vai explicar um ponto-chave da relação entre a saúde mental, física e psíquica, a somatização. Para entender a somatização, nós precisamos compreender que o cérebro funciona com uma área do pensar e uma área do sentir. Das relações do pensar e do sentir que aparece o nosso comportamento psicológico. Assim, quando nós não conseguimos usar esses sentimentos na área do pensar, você acaba usando essa energia do sentir em outros caminhos. E o caminho mais fácil é o corpo, trazendo doenças corporais. Então é fundamental que você elabore essas questões emocionais e utilize isso no seu dia a dia, para colorir a sua vida emocional, para você usar as emoções no dia a dia, para que essa energia das emoções não procure este caminho inadequado que é o corpo. Aí sim, se você não tiver esse cuidado, aparecem as chamadas doenças psicossomáticas, doenças que acabam atingindo vários órgãos. E nós temos aí os nossos órgãos de choque. Algumas pessoas somatizam no pulmão, outras somatizam na pressão alta, outras somatizam na pele. Então, as reações chamadas então corporais da somatização são particulares para as pessoas. Então é muito importante que a gente entenda, né, que essas situações emocionais não elaboradas podem trazer doença corporal. Como ter uma vida saudável e feliz aqui e agora? Pense nisso. Nosso programa fica por aqui esperando sempre poder te ajudar a pensar mais na saúde do seu corpo e da sua alma. Entre em contato com a gente por e-mail ou pelo Facebook. E no domingo que vem a gente vai fazer uma entrevista exclusiva com um dos maiores especialistas em transplantes de órgãos do Brasil, o Dr. Benhur. Eu te espero sempre aqui no SBT nas suas manhãs de domingo. Um beijo e uma ótima semana. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família.